Mas nesse momento, irmãos, Deus tocou no meu coração. Antes da gente fazer essa oração, que eu não tinha combinado com a Gisele, por isso que ela já estava orando, mas nós estamos diante da presença do Senhor aqui. Nós temos que agradecer uma visita muito ilustre aqui, que é o doutor Felipe. Deus é um exemplo vivo, um milagre de Deus. E o urologista aqui da nossa cidade, Deus abençoou ele, tirou ele das garras ali da morte e está aqui para a honra e glória do Senhor. E o Felipe, nós oramos muito por ele. Nem sei quantos meses deu. Quantos meses deu, Felipe, desde a tua internação até hoje? 6 meses, né? Ah, tá. E eu vou pedir um outro doutor, né? O doutor Juan, que vem aqui. O Felipe vem aqui à frente e o Juan vem aqui orar pelo Felipe. Se o Felipe puder vir aqui, e o Juan vier aqui também, são 2 médicos da nossa igreja. Também a família do Felipe também, a esposa, os filhinhos que vêm aqui. Nós temos que agradecer a Deus, irmãos. O Felipe, a esposa, os filhinhos podem vir também. O Felipe é um milagre de Deus, irmãos. Ele é um cirurgião que teve que passar por uma cirurgia grave, né? E o Juan vai explicar um pouquinho, vai orar. E nós estamos dando o pontapé inicial da nossa campanha de missões mundiais com a tua presença. Glória a Deus. Né? E vamos continuar a agradecer os dízimos e ofertas também. Se quiser dar uma palavrinha, Juan. Vamos agradecer a Deus, né? A gente teve esses meses orando, foi realmente... A cidade toda se mobilizou, né? Eu acho que não foi nem só a nossa igreja, né? Eu conversando com amigos também, o Felipe é muito querido aqui na cidade. Além da competência profissional também, como ser humano, ele é muito admirado. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Uma manhã tão feliz, Pai, tão alegre, que nós podemos aqui receber o Felipe, né, no nosso meio, Pai, depois de tanta luta que ele passou, toda a sua família, Pai. Agradecemos ao Senhor, Deus, porque nós podemos ver claramente que o Senhor esteve ao seu lado todo esse período, Pai, de toda a sua família. Agradecemos ao Senhor, Deus, porque muito mais do que a parte física, Pai, o Senhor cuidou dos sentimentos, das emoções, de tudo aquilo que envolve a sua vida, a sua família, meu Pai, sua parte espiritual, Deus, tudo o Senhor esteve cuidando neste período, meu Pai. Agradecemos ao Senhor por isso, meu Deus, e pedimos, Deus, que possamos ter momentos como esse, Pai, momentos de alegria, de exaltarmos o Teu nome, de glorificarmos o Teu nome, de dizermos que acreditamos no poder do Senhor, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Deus, continua nos abençoando essa igreja, meu Pai, abençoando a vida de cada um que está aqui trabalhando, está orando, Pai, fazendo tudo aquilo para o crescimento do Teu reino, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Deus, e continue cuidando, Deus, da vida do Felipe, de toda a sua família, ao longo da sua vida, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Quem vai apresentar a mensageira? Vai vir alguém, não? Conhece ela? Pode vir aqui. Bom dia. Bom dia, igreja. A Maristela é uma bênção na nossa vida. Eu conheci a Maristela através de uma amiga. E eu não vou me prolongar muito, não. Vou deixar ela se apresentar. Ela tem uma história de vida muito... uma experiência de fé muito gratificante quando a gente vê algo assim, né? Como que Deus nos sustenta. E é o que Deus tem feito nas nossas vidas. Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem assentar. Bom poder estar aqui e servir vocês em Cristo Jesus. Eu e meu esposo Alisson, nós somos missionários itinerantes. Nós recebemos um chamado do Senhor desafiador, né? Nós somos missionários itinerantes há 11 anos, pela estrada fora aí em todo o Brasil. E nós somos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Patinga, do bairro Cariru. Nós chamamos de IPC, né? Nosso querido pastor Paulo César, né? Que nos abençoa, que nos apoia. Então, nós temos levado aí uma mensagem, muitas vezes difícil, desconfortável, mas de cura. Né? John Piper tem uma citação que ele fala assim: Jesus usou palavras duras para lidar com realidades difíceis. O contrário disso é bajulação. Então, eu não vou bajular vocês. Tá? O Evangelho é para deixar vocês desconfortáveis.
Evangelho de Cristo é para rasgar a nossa alma, ferir a nossa consciência, porque nós precisamos disso, queridos. Precisamos ser abalados. Só vai ficar o que é inabalável. O que Deus quer que fique em nossa vida inabalável é a fé. Nós vamos falar muito sobre fé hoje. Hoje eu consigo, em 19 anos lutando contra o câncer cerebral, eu consigo hoje falar com mais tranquilidade e segurança, o que antes eu não conseguia, porque a minha fé teve que ser curada. Então Deus ministrou no meu coração para trazer para a igreja isso, falar sobre a fé. Nós estamos vivendo uma abstinência de fé e um apogeu de religiosidade. Nós estamos confundindo fé com religiosidade. Então, que o Senhor traga luz ao coração de vocês, que o Espírito Santo fale com vocês nesta manhã de uma forma que venha abalar a sua crença, destruir as fortalezas da sua mente. Tudo que é sofisma, tudo que não é de Cristo, possa ser levado cativo à obediência de Cristo nessa manhã. Amém, queridos? Nós vamos passar aqui um tempo, eu vou ter que remir o tempo, não vou dar o testemunho, eu vou passar um vídeo que vai resumir o testemunho. Quem quiser, os detalhes estão no livro. O livro, ele conta quase tudo. Eu estou na 5ª lesão cerebral. O livro tem até o 3º tumor. Mas tem, assim, história suficiente para te ajudar a atravessar qualquer vale da sua vida. Esse é o 2º livro nosso, no Vale de Baca, além do câncer. No Vale de Baca é o Salmo 84, foi o nome que o Senhor nos deu, é o seu vale. A nossa peregrinação aqui, nos fazendo sempre lembrar que nós não somos dessa terra, aqui não é a nossa pátria, nós somos cidadãos do céu. O que precisamos é viver aqui na terra como cidadãos do céu. Nós estamos esquecendo disso como igreja. Então, Deus quer nos alertar nessa manhã, a nos posicionar como igreja neste mundo, como sal, como luz, como farol nessa terra. Aqui não é um playground. Nós estamos passando por esse processo chamado vida, uma oportunidade que o Senhor nos deu para sermos transformados. A imagem e semelhança de Cristo. Por isso que aqueles que conhecem a Cristo, que são nascidos do amor de Deus em Cristo, lutam tanto. É tão difícil. Que as nossas guerras começam quando Cristo converte o nosso coração, quando os nossos olhos espirituais se abrem. Aí começam as nossas guerras. E a pior delas não é contra o diabo. É contra nós mesmos. É contra a nossa natureza pecaminosa. Então, todo o trabalho do Espírito Santo, toda a obra do Espírito Santo em nós, é para nos transformar em imagem e semelhança de Cristo. Deus não vai baixar o padrão. Este é o Evangelho de Cristo. Ele é muito simples. É difícil? É, porque a nossa luta é contra nós mesmos. Jesus não morreu na cruz para nos dar coisas. Jesus não morreu na cruz só para perdoar os nossos pecados. Ele não morreu na cruz só para nos reconciliar com o Pai, que isso já é tudo, né? Mas ele morreu na cruz para transformar a nossa natureza. Natureza depravada, perversa, má, não somos bons, aqui ninguém tem ficha limpa. Meus pés são de barro, nossos pés são de barro, nossos telhados são de vidro. Então eu começo a pregar para mim mesma. Eu chamo o Evangelho para a minha vida. Pregar é muito fácil. Viver o que nós pregamos que é difícil. Então, tudo que eu falar aqui, ela passa por mim primeiro. Tá bom, queridos? Depois o meu esposo vai falar um pouquinho sobre o livro. O livro ele traz uma cronologia da minha vida. O primeiro livro ele trazia só o testemunho, né, só sobre a enfermidade. E Deus me ordenou trazer todos os meus vales antes do câncer. Os meus vales não começaram com o câncer. O câncer foi só o gatilho, né, para que um projeto que ele estabeleceu antes mesmo de eu nascer desse início. O câncer veio para me curar.
E Ele está me curando até hoje. Enquanto eu viver aqui, eu serei curada. Enquanto nós vivermos, seremos curados. Temos que passar pela cura. E o livro, dessa vez, o segundo livro, Deus ordenou, então, que eu trouxesse todos os meus vales. Aqui tem sobre casamento, aqui tem sobre adolescência. O capítulo 3 desse livro é um livro dentro do livro para adolescente, para pais, para jovens, a partir de 11 anos, pré-adolescente. Nós temos um ministério aí maravilhoso com adolescentes e jovens, somos palestrantes em escolas, lidamos de frente, né, com as demandas, né, dessa turminha, e foi onde eu mais sofri. O Vale da Adolescência foi onde eu mais sofri. Então, Deus me fez colocar tudo aqui. E tem ajudado muito, né, nossos filhos. Então, aqui tem para todos os gostos, vale para todos os gostos. Todos os gostos aqui. Para doença, para família, para casamento, para filhos. Eu estou no 2º casamento já. E eu fui viúva, né, do primeiro casamento. Então, tem histórias aqui que vai impactar você. Tá? Então, eu convido você a ler, a conhecer, porque nós não podemos... o principal aqui para mim é pregar o Evangelho. O testemunho é só uma estratégia de Deus para me colocar nas igrejas. Porque o Evangelho de Cristo, praticamente não está nos púlpitos da maioria das igrejas do Brasil. E a maioria das igrejas que nós pregamos, queridos, nós não voltamos mais. Porque não é o Evangelho que eles querem. Eles querem um Evangelho de autoajuda, motivacional, do coaching, que massageia o ego humano, que levanta a sua autoestima. Deus não está preocupado com a nossa autoestima. Deus não está aqui ocupado para resolver os nossos problemas. Ele tem poder para resolver tudo, mas Ele quer resolver você. Resolvendo você, você resolve qualquer situação. Pela fé, na fé em Cristo, você resolve qualquer situação. Seja curado nesta manhã. Amém? Então, o livro, ele traz, né, ele me ajuda nisso. O Alisson vai contar um pouquinho do que está acontecendo lá no COR. O que é o COR na nossa cidade? Amém, irmãos, paz do Senhor. Na verdade, campo missionário, missões, é onde você está. Se você é médico no hospital, se é professor na escola, se é engenheiro no seu trabalho, cada lugar é um campo missionário. O Evangelho nunca foi sobre nós. O Evangelho sempre foi sobre Cristo. Quando nós chegamos no COR, em 2021, quando ela começou a fazer a rádio, quando a gente entrou no hospital, eu perguntei assim, Senhor, o que o Senhor quer de nós dois aqui no COR? Porque o Senhor não nos trouxe aqui por causa da Maristela, mas nos trouxe aqui por causa do reino. Foi quando o Senhor colocou no coração que queria que a gente pegasse os nossos livros e distribuísse lá dentro. Então, nós começamos um trabalho. Esse ano, agora passado, foram 700 livros doados lá dentro. Tem pessoas que nos ajudam e a maioria a gente vai fazendo lá dentro mesmo. Porque lá dentro o pior câncer não é o físico. O pior câncer dentro do COR é o câncer da alma. Quando você toca no câncer da alma, todo mundo desaba. E lá dentro, não importa se você é branco, se é preto, se é amarelo, se é azul, se você é rico, se é pobre, se você é católico, se é espírita, se é evangélico, o câncer nivela todo mundo. Todo mundo. Deus, amém. Deus tem um projeto na vida de cada um. Deus, por exemplo, curou a Maristela do câncer sem retirar o câncer dela. Ela vive como se não tivesse câncer. Em 2015, o Senhor pediu que nós largássemos os nossos empregos. A vida inteira nós abençoamos missões. Fizemos projetos de missões fora do Brasil, aqui dentro. Aí o Senhor pediu que nós dependêssemos dele. Uma coisa é falar que depende. Uma coisa é você passar por esse processo. Em 2017, a gente estava pregando em Uberlândia. O dinheiro acabou. E para a gente que é homem, quando acaba o dinheiro,
porque a gente não cobra para pregar, a gente não estipula valor, nem de combustível, nem de gasolina, a gente não estipula nada, a igreja faz o que ela quiser. Se a igreja não quiser dar nada, também o senhor supre de outra maneira, como já aconteceu várias vezes. E eu fui parar no hospital 3 vezes, achando que eu estava tendo infarto. Na 3ª vez, o médico falou comigo que eu estava passando pela síndrome do pânico. Eu nunca orei pedindo a Deus a cura do pânico, mas eu pedi a Deus que me ensinasse a passar por esse processo, porque havia algo no final que seria para o reino de Deus. Deus me curou do pânico sem retirar a enfermidade. Hoje, como a gente lida com muita gente, quando uma pessoa liga para a Maristela com depressão ou com pânico, eu pego o telefone e viro para ela e falo assim, olha, eu entendo a sua dor, deixa eu conversar com você. Ela vai conversando, eu vou conversando porque eu entendo a dor. Se eu tivesse lido sobre isso, eu nunca iria aprender, mas passando por esse vale. Então, o vale que você está passando, não foca nele, foca naquilo que Cristo quer fazer através do seu vale. A gente gosta de falar muito sobre a história de José, que foi só conta o final, que foi maravilhoso, mas ele teve que passar por um processo. E Deus, para usar a sua vida, Ele vai te passar por processos, e às vezes é muito doloroso. Tá? E o livro custa R$40, você pode pagar no Pix, você pode pagar no cartão, ou você pode pagar no dinheiro. Ah, eu não gosto de ler. Compra o livro e evangeliza. Evangeliza, não perca tempo. Não é só para aquela pessoa. O livro ele é mais focado para aquelas pessoas que estão mais doentes de alma. Apesar de ter experiências de pessoas que passaram pelo câncer, são pessoas que foram curadas da alma. Foram curadas da alma. E que o Senhor possa falar muito ao seu coração nessa manhã. Amém, irmãos? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Tem uma parte do meu livro aqui, às vezes eu creio que muita gente passa por isso, por essa parte aqui e não lê. Então, eu quero ler para vocês essa manhã. Caso alguém já adquiriu ou vai adquirir, não passe direto. Na orelha do livro tem algo que é cirúrgico. E é de 1608. Eu gosto muito dos pastores antigos, né, os profetas da fé, os heróis da fé de 1700, 1800, do século XIX, né, o príncipe dos pregadores, igual Charles Spurgeon. Né, eu gosto muito destes, eu aprendo muito com eles. E aqui é o Thomas Brooks. Né, ele é um puritano inglês, autor e pregador, de 1608, ele morreu em 1680. Ele diz assim, o que Deus, nosso Pai, deseja é melhor. Vocês concordam com isso? Amém? Quando Ele quer a doença, essa é melhor que a saúde. Você pode dizer amém? Quando Ele quer a fraqueza, essa é melhor que a força. Amém? Quando Ele quer a pobreza, esta é melhor que a riqueza. Amém? Quando Ele quer a honra, quando Ele quer a repreensão, esta é melhor que a honra. Quando Ele quer a morte, essa é melhor que a vida. Posto que Deus é a própria sabedoria, assim sabe o que é melhor, sendo Ele a própria bondade, não fará nada daquilo que não for melhor. Portanto, permaneça em silêncio diante dEle. Gente, isso aqui é desafiador demais. Eu quero que vocês abrem comigo em Hebreus. Vamos falar sobre fé. Um texto que eu gosto muito de ministrar nele, Hebreus capítulo 11, no verso 6, e colocar para mim as imagens de ressonância. O Heleno saiu de lá. As imagens da ressonância, por favor. Então, Hebreus 11, 6, vai dizer assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe
e que é galardoador dos que o buscam. Pai, continue falando conosco. Pai, que a Tua palavra, como uma espada de 2 fios, possa, Senhor, nos cortar nessa hora. Possa, Senhor, atingir a nossa consciência, transformar a nossa mente. Só o Teu Evangelho tem poder para nos curar. Outra coisa não nos cura. Outro Evangelho não pode nos curar. O Senhor é Deus de cura e o Senhor cura tudo. O Senhor está aqui nesta manhã e veio trazer cura para nós. Obrigado pela Tua presença. Repreende, ó Pai, toda a ação do inimigo, para que as fortalezas não sejam destruídas nessa manhã. Fala conosco profundamente, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Queridos, tudo que eu li aqui na orelha desse livro, de Thomas Brooke, o contrário também é verdade. O contrário disso também é verdade. Mas eu não preciso falar sobre isso. O evangelho que está sendo pregado, ele só fala sobre isso. Só fala sobre o milagre, a cura, os sinais, o poder de Deus, a prosperidade. Nós já sabemos disso. O evangelho tem que ser pregado na íntegra dele. O evangelho é tudo isso. O evangelho é cura, o evangelho é milagre, nosso Deus continua sendo o Deus do impossível, Ele continua sendo o Deus de milagres, imutabilidade é um atributo do nosso Deus, Ele não muda, Ele não muda. Mas também o evangelho é a ira de Deus, é a justiça de Deus, é o juízo de Deus que virá sobre a terra, sobre aqueles que não creem em Cristo Jesus, a condenação eterna. Evangelho é tudo isso, é arrependimento genuíno. É entregarmos o controle da nossa vida para Ele. Entender que a vida não é nossa, a vida não nos pertence. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Nós não temos participação na nossa salvação. A fé o Senhor nos deu por misericórdia. A fé é para nos transformar. E uma vez que somos salvos pela graça, a graça vai se ocupar de nos santificar. A graça vai se ocupar de transformar a nossa vida. A fé, então, agora não é mais para mim. A fé agora é para o outro. É para que eu salve o outro. Nós estamos tendo uma dificuldade muito grande de entender o que é fé. Eu tive uma dificuldade enorme de compreender o que é fé. Eu tinha muita fé na minha fé. Nós viemos de um evangelho humanista que nos ensinou que o centro de tudo está o homem e que Deus está em torno dele fazendo o que Ele quer. E que nós vamos fazer tudo para agradar a Deus, para que no final Ele venha nos agrade. Isso é crença. Fé é uma convicção absoluta de quem é Deus. E quando eu conheço a Deus, eu descanso em quem Ele é. Eu descanso na soberania dEle. Eu descanso nas promessas dEle. Quando Ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados, predestinados a quê? A serem imagem de Cristo Jesus. Esse é o bem. Esse é o bem maior da nossa vida. Sermos parecidos com Cristo. Porque Cristo em nós é a esperança para este mundo. Cristo em nós é a esperança para o nosso casamento. Cristo em nós é a esperança para a nossa vida. Para aqueles que estão em nossa volta. É Cristo. Não é sobre nós, queridos. Nunca foi sobre mim. Nunca foi sobre o livro. Nunca foi sobre a doença. É sobre Cristo. É dele, por ele e para ele. O evangelho que não é mais pregado, queridos. A palavra diz que aqueles que creem, os sinais vão seguir os que creem. A Bíblia diz que aqueles que ouvem a Deus e obedecem, todas as bênçãos virão sobre ele. Deus não tem problema nenhum em te abençoar. A palavra de Deus fala que nós já fomos abençoados. Nós não seremos, nós já fomos abençoados em tudo. Em Cristo Jesus, bênçãos espirituais, aquilo que o dinheiro não pode comprar.
aquilo que só o reino de Deus pode te trazer, que é a alegria do Espírito Santo, a paz que o mundo não pode dar, e a justiça de Deus. Isso é o que o reino significa. O reino é invisível. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na minha vida, na terra, como ela é feita no céu. Qual parte do Pai Nosso que nós não entendemos ainda? Que a vontade de Deus é melhor. Que venha o teu reino sobre a minha vida. Que aonde eu estiver, quando eu estiver chegando, seja onde for, que eu leve esse reino comigo. Que eu leve a justiça de Deus. Qual que é a justiça de Deus? É totalmente a justiça do homem. A justiça do homem é só pelos seus direitos. O homem vive para os seus direitos. A justiça de Deus é partilhar direitos. Porque o seu filho entregou os direitos, nós não temos direito a nada. Ele partilhou direitos com quem não tem direito algum. Justiça de Deus é isso. A justiça de Deus em Cristo foi colocar as vestes de justiça dele em nós e colocar as nossas vestes de transgressão sobre ele. Um sacrifício vicário. Ele tomou o nosso lugar. Ele nos substituiu. Nós não estávamos indo para o inferno, queridos. Nós já estávamos condenados à ira de Deus. O pecado fez isso. A enfermidade da alma do homem é achar que ele pode fazer melhor do que Deus. Adão não trocou Deus pelo diabo. Adão trocou Deus por ele mesmo. Foi oferecido a Adão ser igual a Deus. E desde então, na nossa natureza adâmica, essa é a nossa luta, em achar que eu posso fazer melhor do que Deus, que os meus planos são melhores que o dele. Então, eu planejo tudo, eu projeto tudo, eu faço tudo, eu faço as minhas escolhas sem consultar a Deus. Mas Deus tem um projeto para a sua vida. Deus não tem uma opinião sobre cada área da sua vida. Ele tem a única forma dela dar certo. E é através da palavra dele. Então, eu fui entender que fé e crença são duas coisas muito diferentes. Se eu colocar duas palavras aqui para vocês definirem para mim o que é fé. Conhecimento e acreditar. Acreditar e conhecer. O que seria fé para você? A crença é isso. Eu acredito, eu determino, eu profetizo, não é isso? Eu faço, eu quero. Tudo está ao alcance da oração, queridos. Exceto a vontade de Deus. Tudo está ao alcance da oração. Eu não posso acreditar, eu não posso confiar, não tem como eu descansar, não tem como eu ter segurança em alguém que eu não conheço. Fé é conhecer a Deus. A palavra de Deus fala que a vida eterna é essa, conhecer a Deus como o único Deus e ao seu Filho como Salvador, como Cristo, que se deu por nós. O convite da palavra dele é nos tornar Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, morra. O convite do Evangelho é morrer para si mesmo, renunciar a você mesmo. Esta é a enfermidade da nossa alma. Que a gente quer levar a nossa bagagem junto, não cabe. Não cabe. E Deus está desenhando, a minha vida é um desenho de Deus para que vocês não precisem passar por tudo que eu passei para ter esse entendimento. Não precisa. A palavra de Deus já ensina tudo isso, queridos. Nós temos que voltar para o Evangelho. E entender que a nossa missão aqui como missionários é evidenciar o reino de Deus. O reino de Deus não é manifestado nessa nação. Queridos, nós estamos vivendo numa nação pós-cristã. Vocês estão dentro aqui da igreja, vocês não têm noção do que está acontecendo. Nós temos.
Nós temos visto no Brasil igrejas levantando deuses para cada gosto. Quando eles querem a cura, vão sacrificar para o Deus da cura. Quando querem a prosperidade, vai ser o culto da prosperidade. E Jesus fala que venhamos descansar, que não venhamos ficar ansiosos com nada, porque o nosso Pai que está no céu prometeu suprir necessidades. Nós não temos falta de nada. E Jesus fala assim, não sejais como os pagãos. O que os pagãos faziam naquela época? Levantavam seus deuses. O que é um Deus? É fruto de um pensamento coletivo. E eles criavam seus ídolos. E o que é a idolatria, queridos? O pior ídolo está no coração do homem. Nós somos uma fábrica de ídolos. Qualquer coisa tem potencial de ser seu ídolo. Aonde você colocar a sua segurança, a sua felicidade, a sua paz, aonde você colocar isso, a sua esperança, é seu Deus. Qualquer coisa tem potencial de ser um substituto de Deus na nossa vida. Um filho, um casamento, um trabalho, um sonho, um ministério, um projeto, uma casa, um carro, o corpo, a saúde, a cura. Tudo tem potencial de ser seu Deus. Aonde está a sua felicidade? Ninguém pode dar o que não tem. Só Deus pode nos dar isso. Por isso que temos que ser curados. O pecado devastou a nossa alma. Deus fez uma alma perfeita, mas deu ao homem o livre-arbítrio lá no jardim. Porque Deus não fez robô. Deus deu tudo para o homem e deu uma ordem para ele. Qual foi a ordem que Deus deu para Adão? Vocês sabem? Qual foi a ordem? Pode falar. Alguém fala aí? Oi? Lá no jardim. Não coma do fruto, é isso? Não, a ordem não foi essa. A gente ficou com isso na cabeça, né? Deus deu uma ordem de não comer. Não, lá em Gênesis 2,15, a ordem está lá. Coma de tudo. Quando nós comemos de tudo, exceto, só tinha uma lei, só tinha um parágrafo da lei naquele jardim, exceto da árvore do conhecimento do mal e do bem. Se Adão tivesse obedecido a Deus, ele não estaria com a barriga vazia. A ordem é comer de tudo. O problema é que a comida que nós temos que comer, nós não estamos comendo. A única coisa que pode nos sustentar é o pão vivo que desceu do céu, é a palavra dele. Coma de tudo. Provérbios 27:17 vai dizer assim, uma alma faminta, uma alma satisfeita, ela despreza até o mais doce mel. Uma alma que está satisfeita em Cristo, pode vir algo que seja aparentemente melhor, ela não quer. Ela não quer outro evangelho que não seja Cristo, porque o evangelho de Cristo, o pão vivo que desceu do céu, satisfaz a alma do homem, dessedenta a sede humana. É a única coisa, não tem outra coisa. Se outros caminhos levassem até Deus, Jesus não precisaria ter morrido na cruz, igreja. Só há um caminho, só há uma verdade, Ele é a vida. O nosso destino não é o céu, nosso destino não é um lugar, o nosso destino é uma pessoa, é sermos parecidos com Cristo. É que as virtudes do Cristo sejam em nós. E quais são essas virtudes? O fruto do Espírito Santo. Nós temos que clamar pelo Espírito Santo. Adão não estava satisfeito. Uma alma faminta fala que até o amargo é doce. Por isso que esse evangelho amargo tem sido doce para uma alma depravada, para uma natureza humana não transformada. O evangelho que massageia o ego, o evangelho que traz a motivação, a alegria que você quer de ouvir, é um amargo, que é doce para os seus ouvidos.
Porque não te confronta. Não te lembra quem você é. Já deu a hora? Gente, até que horas eu posso ir? Pode ir? Amém. Mas estou encerrando já. Então, muita gente está se alimentando. O que está acontecendo na nação brasileira é isso. O Evangelho de Cristo está sendo... Eles estão menosprezando, tornando vil o pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu. Por isso que lá em João, quando Jesus está com uma multidão de discípulos, ele começa a endurecer o discurso, o que acontece? Vão embora. A multidão vai embora, porque ele endureceu. Dura esse discurso. Mas esse é o Evangelho. Jesus está tão preocupado com quantidade de gente, que ele não virou para Pedro. Pedro vai lá e fala que vai ter uma conferência, vai ter uma campanha, o cantor famoso lá de Jericó vai vir, o sumo sacerdote lá de Jerusalém vai vir. Não, ele olhou para os 12 e falou assim, vocês não querem ir também? Porque o Evangelho é este, ele não vai mudar. E Pedro, pelo Espírito Santo, ele responde, para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Nós não temos para onde ir. Só Cristo. A gente pega um texto desse que nós lemos, porque sem fé é impossível. Não é difícil, não é complicado, é impossível. Ter um relacionamento com Deus é só por fé. A fé é tudo que nós precisamos guardar. O justo vai viver da fé. O que não provém da fé é pecado. O fim da nossa salvação é a nossa fé. O fim da nossa fé é a nossa salvação. A fé é provada no fogo. Por isso os vales, por isso as tribulações. Queridos, viver dói. Não está na agenda de Deus tirar a dor. Não está na agenda de Deus tirar o sofrimento. Ele não tem prazer na nossa dor, mas Ele sabe que é um mecanismo que te leva para Ele. Deus permite a dor. Em Hebreus vai dizer que Jesus, mesmo sendo filho do homem, filho de Deus, o filho do homem, Ele aprendeu, através da dor que Ele sofreu, a obedecer o Pai. Você viu aí? Está atrelado dor à obediência. A dor está atrelada à obediência. Deus sabe que nós precisamos da dor. Deus usa três mecanismos para transformar a nossa vida, a nossa fé. A palavra, o Espírito Santo e a dor. Você entende o seu vale agora? Deus tem que... Voltemos ao Senhor. Ele fez a ferida e a curará. Ele despedaçou e sarará. Então, muitas vezes, a doença, ou seja, qual for o vale que você está vivendo, é da ação direta da graça de Deus, para nos curar, para curar você. E nós não estamos entendendo a nossa vida, porque nós queremos viver a nossa vida a partir das coisas que são visíveis. E fé não é aquilo que se vê. Fé é crer naquilo que não se vê. Fé é convicção daquilo que não se vê e saber que está pronto, existe. Essa fé que nos faz viver pelas coisas invisíveis, que são incorruptíveis, que são eternas, essa fé é para nos fazer nos ver como já imagem e semelhança de quem Ele é. Porque quando Deus nos vê, Ele nos vê pronto. Então, fé é chamar à existência o que não existe. Eu estou longe de ficar pronta, mas eu vivo a minha vida pela fé. Eu sei que Deus está trabalhando em mim, e a obra que Ele começou, Ele vai aperfeiçoá-la até Cristo. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, como se estivéssemos olhando para um espelho. E o fim desse processo, no espelho, qual a imagem que vai aparecer? Cristo. Cristo, o amor, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio, a mansidão, a paz, a alegria.
É o fruto do Espírito. Cristo vai ser visto. Cristo tem que ser visto na sua vida. Só que nós queremos viver a nossa vida a partir daquilo que é visível. Tomé teve que tocar para ver, para crer. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Querido, se Deus precisar de fazer um milagre na sua vida, uma coisa visível para você crer, isso não é uma bênção, isso é uma disciplina de Deus. Sabe o que é a minha cura? O câncer está no meu cérebro, mas meu cérebro não está no câncer mais. Eu vivo como curada. A fé me curou. O que é a fé? Essa fé de conhecer a Deus te leva a confiar nesse amor. Ela te deixa seguro. Você sofre seguro. Saber que Ele está com você todos os dias. Vai estar todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não vai atravessar nenhum vale da sombra da morte sozinho. Davi não pediu a Deus para tirar ele do vale da sombra da morte. Ele falou, Senhor, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Isso é fé. Fé é descansar naquilo que Deus já tem pronto para você. Você pode ter um projeto de vida. Pode ser que o seu projeto de vida coincide com o que Deus tem para você. Mas pode ser que não. É onde vai vir o não de Deus para a sua vida. Esse aqui foi o primeiro tumor. Pode passar. Aqui o segundo, a cavitação do primeiro está aqui. Se puder apagar a luz aqui, fica mais fácil. Pode passar. Aqui a cavitação dos 2 buracos. Pode passar. Pode passar. Aqui o terceiro, essa borda aqui. Esse aqui é o terceiro, é inoperável. No livro eu explico, né, que Deus fala que esse terceiro ia ficar enquanto eu vivesse. Pode passar. Aqui está o terceiro. Pode passar. Pode passar. Pode passar. E aqui o quarto. O quinto não tem que colocar, né, amor? O quinto é uma oligoprogressão. Ele é muito pequenininho. Agora pode voltar, pode ir voltando agora. Pode voltar, voltando, mais. Aí, deixa aqui. Isso aqui foi o segundo, queridos. Você não tem noção o barulho que isso fez na minha vida. Aqui foi a minha cura. Aqui foi um divisor de águas na minha fé. Porque eu vivi um milagre no primeiro. No primeiro, Deus revelou que havia um projeto na enfermidade, que eu pregaria o Evangelho, e eu preguei na cadeira de rodas, anunciei Cristo no hospital, lá em casa. Então, eu pensei que o projeto havia se cumprido. Eu levantei da cadeira de rodas, em 30 dias eu estava lá vivendo um milagre. Meu médico ficou perplexo com o que ele viu. Uma perda total do lado esquerdo, voltar em 30 dias e perfeitamente, e Deus quis me colocar no salto ainda, para não ter dúvida. Só que a vida seguiu, e eu esqueci do projeto. No final de 2005, na terceira ressonância semestral, nós soubemos que havia o segundo tumor, uma recidiva. Aquilo me assustou demais na conta. Aí Deus falou que o projeto não tinha acabado. Ele estava sendo estabelecido na minha vida. Aí o médico queria me operar em 30 dias. Eu falei com ele, doutor, eu não vou operar mais. Pode me dar um pedido de ressonância que eu volto aqui em 30 dias com essa imagem limpa. Que fé, né, irmãos? Legítimo. Até ilegítimo, porque Deus cura. Eu tinha vivido milagres com Deus. Deus levantou uma paralítica na cadeira de rodas. Deus mudou o tumor de lugar para ser operado. Ele era inoperável primeiro. Ele mudou de lugar. O tumor não anda dentro do cérebro. O meu de uma parte nobre, que era inoperável, para a parte motora. Então, eu creio nesse Deus de milagres. Ele faz milagres. Ele é Deus de milagres. Mas quando o médico disse que eu tinha que operar em 30 dias, eu falei com ele que eu não ia operar. Até então está legítimo. Pedir a cura, porque Deus cura. Fui para casa, e sabe o que eu fiz? Aí que a minha fé equivocou. Eu falei com Deus assim, o Senhor tem 30 dias para me curar.
E como quando um filho quer convencer o pai que quer alguma coisa dele, esse filho vai agradar o pai de todas as formas, para que no final receba o que ele quer, não é isso? Nós fazemos a mesma coisa com Deus. Então, eu cantei muito para Ele, eu fiz jejum, eu madruguei, eu orava. Nossa, eu fui uma mãe, né, amor? Uma esposa maravilhosa, comportei assim direitinho, para que no final eu convenci todo mundo, igreja, convenci todo mundo, até a igreja da época eu convenci que eu ia ser curada. Então todo mundo estava indo na minha fé, que eu ia ser curada. Convenci minhas filhas, convenci o Alisson, convenci meus pais, convenci a igreja, os amigos. Aí, quando deu 30 dias, fui lá buscar a vitória. Afinal, nós temos um Deus de cura. Né? E eu fazia tudo para agradar a Ele. É o que nós lemos aqui. Eu achava que isso era fé. A fé que agrada a Deus é a fé do serviço, do muito fazer, do muito se esforçar. Então, fui buscar a minha vitória. Cheguei lá, um médico, Maricela, doutor Jair está te esperando para a cirurgia, o que você está fazendo aqui? Não, doutor, vim fazer outra ressonância, o senhor vai ver. E fui cantando para a ressonância, alegre. E sabe aquelas coisas de crente, Jesus-cindência? No meu coração, eu estava cantando Preciso de Ti. Aí veio a enfermeira cantando essa música. Eu falei, está vendo? Aí Deus confirmando. Saí da ressonância, o médico veio entregar o resultado com a cara triste. Procuro o doutor Jair o mais rápido possível. Você precisa operar. Queridos, eu perdi o chão. Eu lembro que na época eu falei assim, vou esconder a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu estava muito triste com o não de Deus. Eu vim no carro chorando, assim, chorando por dentro, conversando com Deus, o que é para o Senhor curar? Não é nada. Nada é para ti. O Senhor não pensou na minha mãe, no meu pai, nas minhas filhas, no meu esposo, não está pensando em ninguém. Comecei a brigar com Deus. Quando eu cheguei em casa, antes de contar para qualquer pessoa, o Senhor quis falar comigo. Eu fiz uma oração, que o Espírito Santo me direcionou a orar, perguntando que projeto é esse? Que enfermidade é esta? E o Senhor mandou abrir a palavra. E foi nessa hora que o Senhor me deu algo profético, assombroso, que até hoje está se cumprindo. Quando eu abri no livro do profeta Zacarias. E lá dizia assim, as duas partes serão extirpadas e vão expirar. Extirpar é uma palavra que está 2.500 anos antes de nós. Eu só conhecia essa palavra do bloco cirúrgico, do consultório do médico, que está relacionada à retirada de tumor. As duas partes serão extirpadas e vão expirar. Eu entendi que o primeiro foi, que o segundo seria, e eles iriam sumir. Mas o texto continuou. Mas a terceira parte vai restar nela. Eu farei passar a terceira parte pelo fogo, a fé aí, ó. Purificarei como se purifica a prata, provarei como se prova o ouro. A nossa fé passa por provação. Os processos da nossa fé é para que a nossa fé amadureça. Nós precisamos crescer em fé. Mas o que é fé? É conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Eu não posso ter fé, eu não posso estar segura, eu não posso ser inabalável, sendo que eu não conheço o Deus que me criou, sendo que eu não conheço a vontade dEle para a minha vida, o Cristo que Ele deu por nós, o Cristo Deus que morreu naquela cruz e ressuscitou. Não tem como ter fé pulando essa parte. Se eu pular essa parte, esse processo de conhecer a Deus, eu vou ter o quê? Uma crença infecunda, que na hora que vem a tribulação, eu entro em desespero. Eu não vou aceitar a vontade de Deus, como eu fiz. Passaram-se 1 ano e 11 meses, fazendo ressonância a cada 3 meses, quando veio o terceiro. E lá em São Paulo, o médico disse, Maricela, você está há 5 anos da sua enfermidade. Você sabe, que já tinha estudado ela toda,
você sabe que em 5 anos chega o grau mais alto da malignidade. Para eles, já era o GBM, já era o último grau. Nós vamos fazer a radiocirurgia e vai ficar cercado por 2 anos. A eficácia desse tratamento é por 2 anos. Mas enquanto você fizer a ressonância a cada 3 meses, você vai ver o terceiro, porque ele vai ficar. Foi nessa hora que o Espírito Santo tirou o véu, lá de 2005, que ele colocou, porque ele respeita a nossa estrutura. Eu estava lutando com o segundo e já mostrava o terceiro, mas ele não permitiu que eu soubesse. Eu não tinha estrutura para isso. Deus respeita a nossa estrutura. Nós vamos crescendo nos processos que Ele vai permitindo na nossa vida, porque lá na frente já está pronto. Seja o que for que aconteça lá na frente, queridos, já é vitória. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, em todas essas coisas. Na doença, no desemprego, no luto, nós já somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas, não é sem essas coisas. Então, quando ele disse que o terceiro ia ficar, o Espírito Santo tirou o véu da minha mente. E eu pude ver o Deus do antes. Eu conheci o Deus do antes, na prática. O Deus que ama antes, que sabe antes, que planeja antes, estabelece antes. Ele faz tudo antes, Ele fortalece antes, Ele provê antes. Um pai que não deixa o filho passar por nenhuma adversidade, sem que antes ele já tenha providenciado todo o recurso para que passemos por ela. E o maior recurso é a fé. A sua fé está sendo amadurecida. E muitas vezes Deus vai forçar o bem em você. Vai te parar, vai forçar o bem. Que bem? Para que você conheça Ele. Para que você se volte para Ele. Para que você se renda a Ele. Esse é o Deus de amor que tem me sustentado. Eu louvo a Deus por todos os processos que tenho passado, estou passando, processos de dor, mas com uma fé que me deu segurança. Não foi formada da noite para o dia. Demorou, eu dei muito trabalho para Deus. Teve um momento, não vou falar porque não dá tempo, mas teve um momento que eu perdi a fé. A minha fé foi extremamente abalada por causa da soberania de Deus. Aonde eu mais esbarrei, em toda a minha jornada, onde eu mais esbarrei, foi na soberania de Deus, porque a gente quer fazer a nossa vontade, é do nosso jeito. Eu planejo, porque a gente não tem fé o suficiente para entender que Deus faz o que é melhor. Falta fé para isso. Fé não é a certeza que Deus vai me curar. Fé é a convicção que Deus cura tudo. E Ele cura sempre. Mas Ele pode curar de várias maneiras, queridos. Pode curar de várias maneiras. Ele pode curar sem remover a doença, que foi o meu caso, o caso do Ariston. Ele pode curar removendo a doença, mas operando o maior milagre da sua vida, que é curar a sua alma. Libertar a sua alma de você mesmo. Mas pode curar também levando. Essa é a maior cura que existe, a cura eterna. Só que ninguém quer morrer, né? Nós temos medo da morte. A fé te liberta desse medo, sabia? Porque o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. Então, quando somos nascidos deste amor, quando nós temos fé no amor de Deus, amadurecemos, estaremos maduros. É isso que Deus tem para cada um de nós. Amém? Deus pode curar a sua doença física. Mas o maior milagre que Ele quer operar na sua vida é curar a sua alma. Porque Ele já está voltando. Ele está às portas. O maior milagre que Ele quer fazer é este. Ele pode operar um milagre temporário, remover a doença, mas de qualquer maneira o seu corpo vai adoecer de novo. Lázaro morreu, ressuscitou, mas ele morreu de novo. Tem milagres que são temporários. Tem gente que coleciona milagre, mas não é transformado, porque milagre não transforma a vida de ninguém.
é só o Evangelho de Cristo. Nós somos transformados pelo poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. Não tem outra cura para a nossa vida que não seja o Evangelho de Cristo. Amém, igreja? Vamos orar, fecha os teus olhos. Amém. Vai tocar? Queridos, Deus está nos chamando à responsabilidade com o reino dEle, com a nossa peregrinação aqui. A nossa peregrinação aqui não é sobre nós, é revelar Cristo, principalmente chamando a responsabilidade dos homens, se posicionarem como profetas na sua casa, como sacerdotes, como cabeça de Cristo em sua casa. Na igreja, na sua casa, nós estamos precisando de homens valentes, de mulheres sábias, que venham auxiliar seus maridos, para que filhos cresçam curados, cresçam sadios. Deus não tem um casamento perfeito para você, Deus não tem uma família perfeita para nós, Deus tem uma família bíblica, Deus tem um marido bíblico, uma esposa bíblica. Não tem nada a ver com ser perfeito, nós não vamos chegar a esse ponto. O estrago é muito grande, o estrago em nós é muito grande. Então nós temos que obedecer, conhecer a Deus, os princípios dEle e obedecer a sua palavra. Para que homens sejam fortes dentro da sua casa, para que haja vida na mesa, para que celebrem Cristo na mesa, para que haja filhos saudáveis. Quem evangeliza filho é pai e mãe. Você pode mandar seus filhos para todos os congressos, acampamentos, seminários, mas nada supera um exemplo bem dado. E as nossas crianças precisam disso. As mulheres estão cansadas. Tem muitas mulheres que estão segurando na sua força aquilo que é para o homem fazer. Precisamos de homens que se levantam nessa hora, queridos. Estamos aí com um número de adolescentes de 40 anos, 50 anos. Homens que não cresceram, não amadureceram. Meninos. Tanto na fé, como na sua sexualidade, na sua masculinidade. A igreja precisa que os homens se posicionem como homens de oração, como homens firmes, para que o mundo não entre. E uma enxurrada leve os filhos, os pequenos na fé. A nossa geração, a geração dos nossos filhos está sendo brutalmente atacada. Satanás quer os nossos filhos de qualquer jeito. Ele está lutando com todas as formas para atrair as nossas crianças para Ele. Queridos, precisamos conhecer a Deus. Conhecer a Deus e os seus princípios, para firmar os princípios bíblicos da nossa casa. A mulher no seu lugar, o marido em seu lugar, os filhos no lugar deles. Deus tem uma família plena e abundante para você. Deus tem um casamento pleno e abundante para você. Veja o seu casamento com os olhos da fé. A fé transforma a nossa visão. Veja os seus filhos com os olhos da fé. Chama a existência aquilo que não existe. Eles estão fora da presença do Senhor. Veja eles com os olhos da fé. Fé é crer naquilo que não se vê, mas sabemos que já está pronto. Toma posse das promessas de Deus para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento. Não tem como viver sem fé. A fé que agrada a Deus é a fé que nos aproxima dEle através do relacionamento, não do serviço, não do esforço, não do legalismo. Relacionamento. Deus quer ter relacionamento com você, intimidade. Ele quer se revelar a você. Amém, queridos? Viver da fé. Guarde isso no coração de vocês. Tem cura para você. Aprender a viver pela fé. Senhor, muito obrigada por essa manhã. Senhor, nós colocamos diante do Senhor, meu Deus, tudo que foi falado, que como ovelhas possamos ruminar tudo, Senhor, e que nada venha a se perder. Pai, que nenhuma semente venha a se perder. Que haja aqui terra
boa, Senhor, para que a semente caia e floresça, e germine e dê fruto. Que possamos morrer para nós mesmos, Pai. Tua palavra diz que se o grão de trigo cair na terra e morrer, ele dá muito fruto. Mas se não morrer, fica só. Não nos deixe viver uma vida só para nós mesmos, meu Deus. Que possamos ser uma oferta nesse mundo. Entender o nosso chamado como missionários, fazendo parte de uma grande comissão. Nos dê consciência disso, Pai. Que a Tua palavra venha nos curar, nos libertar nesta manhã. Oh Deus, cura a nossa alma, cura a nossa mente. Te agradecemos, Paizinho, porque o Senhor é bom. O Senhor continua sendo bom. Em qualquer circunstância, no não ou no sim, o Senhor é bom. O Senhor é sempre bom. Obrigada, meu Deus, por essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé. Eu gostaria que nós cantássemos aquela música, Minha Fé, e que você fechasse seus olhos cantando essa música, sentindo a presença do Espírito Santo, como nós estamos sentindo agora. Cantemos. Seus olhos, cante essa música, pense em tudo que foi pregado hoje. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,
Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus.